meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma grande aula para vocês. E nesta aula nós vamos abordar aí o assunto aí, equipes autogerenciadas, né? Professor, equipes autogerenciadas é uma estrutura organizacional? Não, não é uma estrutura organizacional, mas é uma tendência aí de como as organizações estão formatando a sua estrutura. É claro que a organização, para implantar uma filosofia como essa, tem que estar bastante evoluída, né? E recentemente eu vi uma questão de concursos, né, sobre esse assunto, que diz respeito a esse assunto. Falei, vou acrescentar esse assunto aí, um assunto rápido às minhas aulas, porque nunca se sabe, né? Então é melhor a gente errar por excesso do que errar por omissão. E por isso o professor aí trouxe esse assunto para a aula de tipologias aí, organizacionais, desenho organizacional ou estrutura organizacional. Vamos lá, né? Então, equipes autogerenciadas. Então, é o seguinte, diz, equipes autogerenciadas. Auto é coisa de independente, de independência. Então, as equipes vão se autogerenciar, tá certo? Elas vão se autogerenciar e não precisa, como é que eu digo assim, de uma supervisão constante. Para vocês entenderem esse procedimento de forma com bastante propriedade, tenho que explicar para vocês esse carinha aqui. Peraí. Esse cara aqui, ó, é o tradicional, né? Então nós temos aqui, ó, o nível estratégico, o primeiro nível organizacional, o segundo e o terceiro, né? Gerência média é gerência tática e o supervisor aqui, ele vai supervisionar o quê? As unidades de trabalho, né? Nas equipes autogerenciáveis, isso aqui é uma verticalização clara do processo de trabalho, né? Nas equipes autogerenciadas, a gente vai ocorrer o quê? Uma horizontalidade do trabalho. Ou seja, você vai eliminar a figura do supervisor, do chefe, aquela da chefia, do comando, da autoridade, e vai passar para um cara de líder. Esse líder vai ser o centro. Tá? E todas as unidades de trabalho, elas vão estar ao redor e juntamente com o líder de equipe. Então, essa passa a ser a equipe autogerenciável. Por exemplo, as tarefas que eram feitas pelo supervisor. O supervisor que definia, preste atenção aqui, ó, o planejamento e o cronograma de trabalho. Tá? Atribuições de tarefas do cargo, treinamento de funcionários, avaliação de desempenho, controle de qualidade. Todas essas tarefas eram tarefas elaboradas pelo supervisor. As equipes autogerenciáveis, o nome diz, não vai ser por uma pessoa, mas vai ser pela própria equipe. E, claro, até para dar uma organização, né, nós temos que ter um líder, né? Mas líder, o nome já diz, é diferente de chefe, né? Lá em gestão de pessoas, a gente vai abordar bastante esse assunto. Tá? Então, isso aqui é chamado isso aí é chamado de estrutura horizontalizada. O líder de equipe, essas tarefas são feitas ali. E sobre o assunto de estrutura horizontalizada, tá? Equipes autogerenciáveis, nós temos aqui alguma teoria para vocês. Vamos ler aqui. A estrutura horizontal organiza os funcionários em função dos processos centrais. Tá? São aqueles processos centrais. Segundo o DAF, normalmente a adoção da estrutura horizontal está associada à reengenharia, passando de uma estrutura vertical, que era aquele exemplo, baseada em funções para fluxo de trabalhos e processos orientais. Então é o seguinte, nas equipes autogerenciadas, né, na estrutura horizontal, ó, atenção, palavra-chave, fluxo de trabalhos e processos horizontais. Tá certo? Ó, você elimina a estrutura verticalizada ali naquela tarefa, né? Uma consequência do uso dessa estrutura é que as pessoas que trabalham em processos específicos têm acesso facilitado às demais pessoas, praticamente eliminando a hierarquia vertical e limites departamentais. Ou seja, você elimina toda aquela formalidade e você faz uma equipe autogerenciável, né? Principais características dessas equipes. Vamos cá. Primeira, tá? Limites interdepartamentais são eliminados, né? A palavra grande é essa, né? Interdepartamentais são eliminados, né? Por quê? Porque você passa a ter horizontalizado, equipes de trabalho, tá? Você passa a ter equipes de trabalho. 2, equipes autodirigidas, né? Ó, aqui
em detalhe, ó, equipes autodirigidas, equipes, né? Não é indivíduo autodirigido, não é uma individualidade, é uma equipe, tá? 3. Donos de processo têm responsabilidade Olá, meus total. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.